Deus abençoe você. Deus encha o seu coração com o dom do Espírito Santo. Que nesta manhã nosso Senhor atenda às suas orações, que Ele escute a sua prece. Eu peço a Jesus, nosso Senhor, que pela força do Espírito Santo, venha neste momento da palavra de Deus curar você, curar o seu coração, dar a você a força que está faltando, iluminar a sua mente nas suas decisões, nas escolhas que você precisa fazer. Você que veio aqui nesse centro de evangelização, você que veio aqui à Canção Nova, em busca de uma resposta de Deus, eu peço a Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora, que você não saia daqui sem ter essa resposta de Deus para a sua vida. Eu estou me unindo a você em oração pela sua família. Você mãe, você pai que veio aqui rezar pelo seu filho, pela sua filha. Você que veio colocar nas mãos do Senhor o seu lar, a sua casa, às vezes tão sofrido, tão combatido e até mesmo ameaçado pela tentação. Que nosso Senhor estenda a sua mão poderosa sobre você, sobre a sua vida e sobre a vida dos seus agora. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, você seja colocado agora debaixo da proteção de Deus. E peço a Nossa Senhora que cubra você com o seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos. Porque Jesus nos avisou que quando a palavra de Deus fosse proclamada, a tentação viria fazer com a palavra de Deus o que o pássaro faz com a semente que cai na beira do caminho. A semente cai no caminho, os pássaros levam embora. E Jesus diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus e nos distraímos desta palavra, o tentador leva embora, porque sabe que ela pode nos libertar e nos curar. Então reza comigo: põe tuas mãos sobre os meus ouvidos, Jesus. Não só os ouvidos da minha carne, mas os ouvidos do meu coração, os ouvidos da minha alma. E por esta palavra que eu vou ouvir agora, seja a minha libertação nesta manhã, Jesus. Seja a minha cura nesta manhã, Senhor. Que eu possa experimentar a força e a ternura do Teu Espírito. Tira de mim toda a opressão. Liberta-me de toda a opressão. Liberta-me de toda a obsessão. E essa tentação insistente, com o qual eu tenho sido combatido, seja submetida agora aos pés da tua cruz. Eu ponho o teu sangue entre mim e toda a tentação, porque a palavra de Deus me libertará, a palavra de Deus me restaurará, a palavra de Deus me dará uma nova vida. Eu creio. Por esta palavra, fala comigo, Senhor. Por esta palavra, unge-me com Teu Espírito, Senhor. Amém. 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 Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, no capítulo 36. Versículo 25 em diante. Ezequiel, capítulo 36, versículos do 25 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor: derramarei sobre vós água pura
e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito e farei com que andeis segundo as minhas leis e cuideis de observar os meus preceitos. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, aclamá-la com alegria, com palmas, porque nesta manhã o Senhor está dizendo a mim e a você: eu vos tomarei, eu vos recolherei. Nosso Senhor está dizendo a você nesta manhã: eu derramarei sobre você, sobre o seu coração, uma água pura, que vai purificar você de todos os seus pecados, mas de todo o amargor do pecado, que vai purificar você de toda tristeza, de toda angústia, de todo mal. Eu derramarei sobre você uma água pura, que lavará toda a rebeldia, todo o ódio, todo o ressentimento, e sereis purificados. Eu pessoalmente, diz o Senhor, vos purificareis de todas as impurezas. Escute Jesus dizendo isso para você nesta manhã. Eu darei a você um coração novo, uma vida nova, e colocarei em você o meu espírito. Vou tirar do seu peito o coração endurecido, macerado pela dor, pela mágoa, pelo rancor, e colocarei em vós um coração de carne. Porei em vós o meu Espírito Santo e farei com que andeis segundo as minhas leis, a fim de observar os meus preceitos. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Diga comigo: tu és o meu Deus, Senhor. Eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero que o Senhor realize em mim esta obra agora. Tira do meu peito, Senhor, este coração sofrido, esse coração ferido, esse coração que insiste em viver muitas vezes na rebeldia, esse coração que tomou a decisão de buscar a felicidade nos lugares onde ela não se encontra, esse coração que tantas vezes na vida decidiu ser feliz por própria conta, sem contar contigo, meu Deus. E como eu sofri por causa disso. Eu ponho o meu coração nas tuas mãos. Diga para Jesus: o meu coração eu coloco em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor me purifique de tudo que me afasta de Deus. E eu te peço, me dê um coração novo. Quem quer, peça isso a Jesus agora, porque Ele está ouvindo você. Senhor, eu te peço um coração novo, e te peço uma vida nova, porque eu não quero mais continuar vivendo a minha vida como está. Eu preciso de uma vida renovada na força do Teu Espírito. Tem compaixão de mim, olha para mim, Senhor. Vamos pedir isso juntos a Deus agora, nesta manhã. Clame pelo nome de Jesus e diga: olha para mim, Senhor. Olha para a minha casa, olha para a minha família, olha o que nós estamos passando. Nós precisamos de Ti. Jesus, eu estou precisando de Ti.
Volta para mim os teus olhos misericordiosos, porque quem te vê, vê o Pai. O Senhor nos olha com os olhos do Pai do céu, e com teu olhar de amor, pela ternura do Senhor, pelo teu poder maravilhoso, vem em socorro das minhas necessidades. Você que se sente fraco, diga para Jesus: vem me socorrer na minha fraqueza, Senhor, com o dom do teu Espírito Santo. Existe alguém na sua casa que está precisando da intervenção de Deus? Diga o nome desta pessoa para o Senhor agora e diga: tem compaixão desta pessoa, Senhor. Você que está lutando para se libertar de um vício, diga para Jesus: tem compaixão de mim, Senhor, porque eu não aguento mais. Você que vem carregando no coração um sentimento de desistência, vontade de desistir de tudo, até da vida, diga para Jesus: tem compaixão de mim, Senhor, seja o meu socorro e a minha salvação nesta manhã de oração, porque Tu podes tudo. Repita comigo: Tu podes tudo, Senhor. Eu creio que o Senhor pode o que eu não posso, e o que até agora eu não consegui, o Senhor pode por mim. Vem em meu socorro e vem depressa, Senhor, porque se o Senhor demora, eu não sei o que será da minha vida. Vem em meu socorro, tem compaixão. Escute, Deus se comove de dó e compaixão por nós. Não é só por você não, por mim também. Deus se comove de dó e compaixão, porque Ele vê como nós temos enfrentado a vida em meio a tantos sofrimentos. Porque esta vida é uma luta, é ou não é? É ou não é? Você concorda comigo que esta vida é uma luta? Diga para o seu irmão: essa vida é uma luta, meu caro. E numa luta muitas vezes a gente é golpeado, a gente sofre. E olha, nosso Deus não ignora o nosso sofrimento não. Ele tem visto como eu e você temos sofrido, e como nós temos sido muitas vezes abatidos pelo tentador, pela tentação. Como nós andamos sofridos e abatidos como ovelhas sem pastor. Você já viu como as pessoas de hoje em dia andam perdidas? Se você entrar nesses sites da internet, nesses vídeos do YouTube, você vai perceber que muitas pessoas, ao postarem ali as suas ideias, os seus pensamentos, a sua realidade, tem muita gente que se expõe por esses canais. Às vezes a gente critica porque a pessoa diz coisas ruins, diz coisas que até desorientam quem ouve. Mas se a gente for um pouquinho mais fundo, a que conclusão que nós vamos chegar? Como as pessoas andam sem referência, como as pessoas andam perdidas. E quando uma pessoa está perdida, ela fica sem perspectiva, ela perde os seus sonhos, ela se torna uma pessoa triste. Nós temos caminhado em meio a uma multidão de pessoas abatidas, de pessoas entristecidas, e Deus nosso Pai tem compaixão de nós, porque em meio a essa multidão estamos muitos de nós. E como um pai que tem o coração despedaçado por ver a dor dos seus filhos, nosso Senhor nesta manhã, olhando para mim e olhando para você, Ele está dizendo: eu pessoalmente vou cuidar de você, eu vou recolher você, eu vou tirar do seu peito esse coração que está latejando de dor, e vou te dar um novo coração. Eu vou tirar esse coração amargurado pela solidão, e vou te dar um coração alegre, capaz de viver. Eu vou tirar de você essa vida velha, e eu vou te dar uma vida nova. Eu pessoalmente cuidarei de você, porque eu sou o seu Deus. É a palavra do Senhor para você nesta manhã. Você acredita nessa palavra? Você dá fé a essa palavra? Olha que coisa maravilhosa.
Deus não enviou um anjo, não, Ele não enviou um intermediário, não enviou um terceiro, mas o próprio Deus em pessoa veio até nós nesta manhã, nesse centro de evangelização, e Ele pessoalmente está presente aqui neste momento. Jesus está aqui neste lugar, caminhando no meio de nós, passando por entre esses corredores, caminhando entre essas cadeiras. Não é outro, não é Ele. Quem vem aqui, gente, não vem para conhecer a canção nova, vem para encontrar Jesus que caminha pelos cantinhos desta chácara. Vem para encontrar Nossa Senhora, porque aqui é a casa de Maria. Em todo lugar nós vamos encontrar dificuldades e tentação, até na canção nova, até aqui. Porque é onde as pessoas mais rezam, mais o maligno se empenha para poder combatê-las. Você sabe disso, não sabe? E ele está combatendo você, inclusive aqui. Mas tem uma coisa que você precisa saber: aqui ele não manda, porque aqui não é a casa dele, aqui é a casa de Nossa Senhora. Aqui é a casa de nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio age aqui igual esses cachorros que você viu aqui na chácara. Você já viu uns cachorros andando por aqui? Eles passam, eles latem, mas eles só fazem barulho. Eles não podem interferir no que Deus vai fazer com você. Nosso Senhor trouxe você aqui para salvar você, para libertar você, para curar seu coração. E Ele já começou a fazer isso. É o próprio Jesus de Nazaré, que Deus ungiu com o Espírito Santo, que Deus ungiu com o seu poder, que andou na face da terra fazendo o bem, curando todos os oprimidos do demônio. É este Jesus que anda agora aqui no meio de nós. É Deus conosco para a nossa salvação, que entra nos espaços desse centro de evangelização e traz consigo hoje, nas suas mãos, uma bandeira de vitória, e nessa bandeira está escrito: hoje a salvação vai entrar na sua casa. É Jesus nosso Senhor que veio dar essa vitória a você. Então eu te digo de coração, vamos abrir as portas para Jesus. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Eu sei que muitos fizeram uma viagem de longe. Tem gente que veio do norte, tem gente que veio do nordeste, tem gente que veio do sul. Nós temos pessoas de todos os lugares aqui no nosso centro de evangelização. E olha, essas viagens custam. E às vezes, entre tantas viagens que a gente faz, poucas dão tão errado quanto aquelas que nós fazemos para ir ao encontro de Deus. Às vezes você deixou em casa alguém chateado com você, brigando porque você vinha para cá rezar. Às vezes a pessoa que vinha com você atrasou, fez você passar raiva. Você que veio de ônibus talvez tenha encontrado tantas dificuldades. Pagou por uma coisa, recebeu outra, ônibus velho. Você achou que você ia ficar num lugar mais ajeitado. Alguns esqueceram de avisar para você que estava mais friozinho aqui. E todas essas coisas vão somando para ser uma tentação contra o que Deus quer fazer por nós. Mas posso ser sincero com você? Você não veio para um passeio. Você não veio para uma viagem de turismo. Você veio para uma peregrinação. E nessa peregrinação, a gente caminha com Jesus, sofrido e pobre, que vai pegando para Ele o nosso sofrimento e a nossa pobreza. Nosso Senhor fez essa viagem com você. E mais do que essa pessoa que você está vendo, Ele está sentado do seu lado. E você vai receber o que você veio buscar. Você só precisa abrir o seu coração. E eu te pergunto, você vai abrir seu coração?
Abra o seu coração para Jesus. Vamos abrir as portas para Jesus. Como diz o Salmo: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, portas, os vossos frontões. Abrimos as portas para Jesus, gente. As portas da humildade. O que é abrir a porta da humildade para Jesus? É dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Senhor, eu reconheço que o Senhor é quem fez o favor de me trazer até aqui para me ajudar. Abrir as portas da humildade para Jesus é a gente nesse dia se prostrar diante da sua graça. E no momento em que você se prostrar diante da graça do Senhor, Ele, Jesus Cristo nosso Deus, vai derramar sobre você, vai derramar sobre nós. Ele mesmo derramará sobre os nossos corações o seu amor pelo Espírito Santo. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O que acontece conosco quando nós recebemos o Espírito Santo? Nós fazemos uma experiência de ternura e de força. Quando o Espírito Santo entra na nossa vida e no nosso coração, nós nos sentimos a pessoa mais amada deste mundo, e nós nos sentimos invencíveis, porque nós temos ao nosso lado aquele que não pode ser derrotado. O Senhor quer dar a você essa graça, derramando sobre o seu coração o amor de Deus que foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque foi o que aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, quando Nossa Senhora estava reunida com os discípulos, todos ficaram cheios do amor de Deus, porque ao derramar o Espírito Santo, Deus derramou o seu amor. Você já se perguntou alguma vez, por que Deus derramou o seu amor? Por que Deus derramou o amor dele sobre você? Com essa resposta você responde várias outras perguntas. Por exemplo, por que Deus criou o mundo? Por que Deus enviou o seu Filho? É a mesma resposta para a pergunta: por que Deus derramou o seu amor? Você quer saber? Ele nos derramou o seu amor, Ele criou o mundo, Ele enviou o seu Filho, Ele nos deu o seu Espírito Santo por esta única razão, só por isso, para cobrir de bênção os seus filhos e a muitos alegrar com a sua luz. Deus deu essa graça para cobrir você de bênçãos e para alegrar a sua vida. Por que Deus nos deu a Sagrada Escritura? Quem tem a Bíblia, levanta bem alto para eu ver. Por que Deus nos deu a Sagrada Escritura? Não foi para preparar o nosso coração para receber o amor de Deus, para receber a força do céu, para receber a ternura do Espírito Santo. Foi para nos preparar para receber essa graça que nesta manhã ainda o Senhor quer dar a você. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, ele não foi um fato que apenas provocou uma mudança naqueles que viviam naquela época, mas que depois passou. O derramamento do Espírito Santo em Pentecostes não foi uma coisa que aconteceu, mas passou despercebida e que a pessoa não tomou consciência. Quem recebe o Espírito Santo sabe que recebeu, porque muda a vida da gente. Então quando alguém diz assim: olha, eu não sei se eu recebi esse dom do Espírito Santo, eu não sei se eu fui batizado no Espírito Santo. Quem foi não tem como não saber, porque a vida vira de ponta cabeça. A experiência que aconteceu em Pentecostes transformou Pedro de um homem covarde de medroso, mas covarde também em outro sentido, que fez covardia, negou Jesus. Transformou um homem covarde, um homem medroso, um homem ignorante,
numa potência de evangelização, tanto que Jesus o colocou como chefe da sua igreja. O Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes, e que se derramou e se esparramou, alcançou Saulo e transformou um perseguidor de Cristo ele passou de perseguidor para seguidor, para o seguidor mais ferrenho, mais zeloso, mais amoroso de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que foi derramado em Pentecostes atuou com tanta força que na vida de Filipe, que tinha sido escolhido ali para poder ser um diácono, para administrar os bens temporais da comunidade cristã, transformou esse homem numa potência de evangelização, que aonde ele ia, os sinais da ação de Deus aconteciam com tanto vigor, que quem estava perto queria fazer a mesma experiência. Quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, as pessoas notam. O que isso quer dizer? Eu só vou responder, mas se você olhar aqui nos meus olhos, porque isso eu preciso dizer olhando tu a tu para você. Isso quer dizer que quando você voltar para casa, quem ficou em casa e não veio com você, vai ficar com uma interrogação enorme na cabeça, perguntando: o que foi que aconteceu com ele? O que foi que aconteceu com ela? Porque foi, mas igual não voltou. É impossível a você que está abrindo seu coração para Jesus voltar para a sua casa da mesma maneira que você chegou aqui. O que você vai receber nesses dias vai mudar a sua vida. Vai mudar. E você vai perceber. Porque abrir o coração para a graça de Deus é, antes de tudo, fazer uma experiência. Não é uma coisa que a gente imagina, que a gente fica interpretando. É uma experiência que a gente faz. É uma mudança de coração. É a passagem do coração cheio de temor, cheio de medo, do escravo, ao coração cheio de amor do filho. E isso não ocorre sem que a pessoa não sinta nada, como se a pessoa tivesse tomado uma anestesia geral. Essa troca de coração que a palavra de Deus nos prometeu, que vai tirar do nosso peito o coração de pedra e que vai nos dar um coração novo, um coração de carne, não se dá como num transplante de coração em que a pessoa fica amortecida por uma anestesia geral. Não, você vai sentir Jesus mudando seu coração. Talvez quando você chegou aqui e pôs os pés neste lugar, mesmo antes de ouvir qualquer palavra de qualquer pessoa daqui, algo mudou dentro de você. Você sentiu que alguma coisa diferente já estava acontecendo e que iria acontecer. Sabe o que estava se passando? Era a mão do próprio Senhor que já estava tocando em você e te preparando para esta hora. Quando Deus entra na vida da gente, a gente percebe a sua poderosa ação. Os apóstolos, eles fizeram uma experiência radical e radicalmente transformadora do amor de Deus. Eles fizeram uma experiência de serem amados por Deus. E fizeram uma experiência de amarem a Deus. Eles foram literalmente batizados no amor de Deus, mergulhados no amor de Deus. E isso foi algo tão forte que eles experimentaram, que os deixou fora de si. A gente vê isso também um pouquinho antes até do Pentecostes. Quando Jesus ressuscitado entra no cenáculo, onde eles estavam reunidos ali, os discípulos, Jesus ressuscitado, depois da sua ressurreição, é claro, já estava ressuscitado, ele aparece para os discípulos. Pedro fica extasiado, Pedro fica fora de si, tamanha a alegria que ele experimentou. Você lembra daquela passagem?
em que eles estavam reunidos, Jesus entra, sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. O pecado a quem perdoados serão perdoados, os pecados a quem retiverdes serão retidos. Naquele momento Jesus já estava dando a eles a graça do Espírito. E a alegria que eles experimentaram foi tão grande que Jesus precisou que eles se acalmassem, até pediu um pedaço de peixe para poder comer, que é para que eles vissem que era Ele pessoalmente, que era Ele vivo, ressuscitado, que estava ali. No dia do Pentecostes, a graça que esses homens experimentaram junto de Nossa Senhora foi tão grande que quando eles saíram do cenáculo, tinha gente que dizia assim: eles estão todos embriagados, não deu nem 9 da manhã e eles já entornaram o caneco. E ao mesmo tempo em que uns julgavam e criticavam, outros estavam com o coração queimando pelo fogo de Deus, pelo fogo da graça de Deus, e olhando para Pedro perguntaram: o que é que nós precisamos fazer para experimentar esse amor e essa força que nós estamos vendo em vocês? E Pedro, que não perdia mais tempo, vira para aquela pessoa e diz: arrependam-se e convertam-se, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, mas é também para os seus filhos e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Quem ouve o Senhor chamar e abre o seu coração no desejo de receber essa graça, no coração desta pessoa irrompe um fogo do amor de Deus, e embriagados com o amor que vinha do dedo de Deus, que é o Espírito Santo, os apóstolos, Nossa Senhora, mataram a sua sede no rio das delícias divinas, bêbados daquela sóbria embriaguez que mata os nossos pecados e dá vida ao nosso coração. Eu pergunto a você: quer beber também deste rio de água viva? Quem quer, diga: eu quero. Jesus, eu quero esta graça. Eu quero matar a minha sede, Senhor, no rio das tuas delícias, que mata os nossos pecados, que afoga os nossos pecados e que dá vida ao coração. Eu queria estar colado com você para eu dizer isso pertinho, só para você. E como eu não posso, porque eu estou aqui em cima e é difícil eu descer e ir em cada um, eu vou te pedir para você fazer esse favor para mim. Olhe nos olhos desta pessoa sentada ao seu lado, bata no seu peito e diga: tem muito pecado para ser afogado aqui dentro de mim, mas o Espírito Santo vai matar afogado esses pecados. E aponta para o seu coração e diga: e este coração que aqui está, pela graça de Deus, já está recebendo uma vida nova, pelo Espírito Santo que Jesus está me dando. E olhando nos olhos dela e diga: quer saber mais? Está dando a você também essa graça. Você precisa acreditar, meu irmão, e abrir seu coração. Põe a mão no ombro dele e diga: coragem, viu? É isso aí. Toda vez que um derramamento do Espírito Santo acontece, toda vez que acontece uma efusão do Espírito Santo, toda vez que acontece um batismo no Espírito Santo, ali se dá de verdade, se dá de fato uma experiência de amor. Eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar o início, a história do início da renovação carismática católica. Um grupo de estudantes reunidos numa universidade resolveram questionar por que os milagres da Bíblia, sobretudo dos Atos dos Apóstolos, não aconteciam mais no nosso meio.
Porque tudo bem, quando a gente pega o Evangelho, é Jesus quem cura o doente, é Jesus quem expulsa o demônio, é nosso Senhor quem tem palavra de ciência. Mas nos Atos dos Apóstolos, não é Jesus, é Pedro, é Paulo, é Tiago, é João, é Barnabé, é Filipe, é Estevão. E nós vamos vendo pessoas que não eram do convívio estreito com Jesus, não. Eles não tinham caminhado junto com os apóstolos, com Jesus. Mas depois, inclusive, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, essas pessoas se converteram e através delas aconteciam as mesmas obras de nosso Senhor. E esses jovens começaram a se perguntar: por que com eles e não conosco? E no momento de oração, repetindo a experiência de Pentecostes, que é o que nós estamos fazendo aqui agora nesse centro de evangelização, com fé e perseverança, começaram a pedir a Deus que o Espírito Santo fosse derramado sobre cada um deles e sobre todos eles que estavam ali reunidos. Sabe o que eles contam depois deste derramamento? Que eles fizeram uma experiência de um amor tão grande, que eles chegaram a pensar que eles não iam aguentar o excessivo amor de Deus. A sensação que eles tinham era de que o seu coração iria explodir. Eles não conseguiam, eles achavam que não iam conseguir aguentar tanto amor. Então veja, os nossos sentidos são invadidos por esse amor. A gente faz uma experiência verdadeira, como aconteceu no Monte Sinai. O que aconteceu no Monte Sinai ali junto de Moisés? A presença de Deus desceu sobre aquele lugar, que quem via a montanha tremer, tremia junto com a montanha, porque era a manifestação de um Deus terrível e fascinante. Quando Deus se manifesta, o coração que treme também se alegra. E ao mesmo tempo em que a gente experimenta o poder arrasador de Deus, nós experimentamos uma ternura comovente. Põe a mão sobre o seu coração e diga: Senhor, eu quero experimentar esse amor arrasador e ao mesmo tempo tão cheio de ternura. Esse amor que demole e que põe por terra as estruturas malignas que foram se estabelecendo na minha vida. Mas esse amor que me envolve num abraço de pai e que me enche de força e ternura. Meu Deus, eu quero fazer a experiência desse amor. Eu vou fazer pela tua graça a experiência deste amor. Meus irmãos, diante do Sinai, o povo tremia e ao mesmo tempo se comovia. Pois eu digo a você, hoje o Sinai é aqui nesse centro de evangelização. Hoje aqui este lugar se tornou um pedaço do céu para nós, a nossa Jerusalém celeste, aonde o Espírito Santo se derrama abundantemente, porque aonde 2 ou mais estão reunidos no nome do Senhor, Ele ali está. É porque a Canção Nova ela é privilegiada. A Canção Nova ela é privilegiada por ter Jesus. Como na sua paróquia você é privilegiado por lá você ter Jesus. Privilégio é ter Jesus Cristo junto de nós. E para ter Jesus conosco, a palavra de Deus nos diz: 2 ou mais reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Quem está aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão. Se Ele disse que se manifestaria quando tivesse 2, imagine quando tivesse dezenas de milhares. Você não tenha dúvidas de que nosso Senhor veio encontrar você. Eu fui há um tempo atrás pregar numa cidade de Minas, bem conhecida, chamada São João del Rei. Foi um encontro pequeno, aconteceu há muitos anos já.
Deve ter acontecido pelo menos aí há uns 20 anos. E lá nós estávamos rezando, e estávamos falando do amor de Deus. Quando terminou a pregação e a oração, uma mulher veio atrás de mim e ela estava desfeita em lágrimas, tadinha. Eu parei para poder acudir, porque ela chorava aos soluços, e eu tive que esperar ela se acalmar, ela recuperar o fôlego. Eu até pensei que era algum problema. Quando ela conseguiu falar, ela me segurou pelos 2 braços, olhava nos meus olhos e me sacudia e dizia: eu nunca pensei. Falei: nunca pensou o quê? Eu nunca pensei, Márcio, que Deus me amasse tanto assim. Ela tinha feito uma experiência do amor de Deus que tinha lavado a alma dela. Lavado. Ela era uma nova pessoa, era uma nova criatura. E isso não aconteceu só com ela, não. Um dia, num grupo de oração, eu fiz a experiência desse amor tremendo, eterno de Deus. Foi uma noite simples de oração. Se você me perguntar o que foi falado naquela noite, sinceramente eu não me lembro. Mas aquela palavra entrou na minha alma e fez uma mudança em mim que eu carrego até hoje. Porque na hora eu só percebi que eu estava diferente, mas não sabia no que. No dia seguinte eu percebi que aquele sentimento de não ser amado, que me acompanhou a vida inteira, aquele sentimento ruim de desamor com o qual eu tinha sofrido a minha juventude inteira, ele havia desaparecido, e eu me senti mergulhado num sentimento novo do amor de Deus. E desde aquele dia nunca mais esse sentimento me abandonou. Por isso eu digo a você: eu posso estar sozinho, mas eu não sou solitário. Eu tenho Deus comigo. Desde aquele dia, nunca mais eu experimentei o que se chama solidão. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer: as pessoas me fazem falta. A gente que é homem, a gente acaba contando com a mulher da gente mais do que ela conta com a gente. Você já viu o que acontece com uma casa quando o marido sai e fica um tempo fora? Muda quase nada. Agora tira a mulher de dentro de casa, deixa ela uma semana fora. Às vezes, quando a minha esposa precisa sair por um tempo, eu lhe digo: não é só saudade, faz falta. E não é só pela casa não, pelo andamento da casa. É que você aprendeu a viver a dois, você aprendeu a viver com aquela pessoa. Então, se tira da minha vida alguém que eu amo, que eu quero bem, faz falta. Vou sentir saudade, mas não vou sentir solidão. Porque desde que Jesus entrou na minha vida, eu nunca mais fiquei de verdade sozinho. E nunca mais precisei mendigar o amor de ninguém. Porque quem não tem Deus na sua vida é sempre um indigente, está sempre com uma cuiazinha, mendigando reconhecimento, mendigando atenção, mendigando afeto, mendigando carinho dos outros. Mas quando Deus entra na vida da gente, não falta carinho, não falta afeto, não falta amor dos outros, porque a gente transborda, e o que a gente transborda volta para nós. O amor que você dá, você recebe. Eu não sei mais viver sem o amor desse Deus maravilhoso. Eu não sei mais viver sem o Espírito Santo. Se me tirar tudo que eu tenho, eu posso sobreviver sem as coisas que eu possuo, mas sem o Espírito Santo não adianta me dar todo o resto, porque não me serve mais para nada. A única coisa que eu não posso perder na minha vida é a presença de Deus, é o sentimento dessa presença de Deus no meu coração. O que eu não posso perder na minha vida, o que eu não posso deixar acontecer, é apagar no meu coração a chama do Espírito Santo, que um dia Jesus acendeu e que está reacendendo em nós aqui agora, reacendendo em você. O momento mais precioso da vida de uma pessoa
E isso precisa acontecer com você. Isso que eu vou falar agora. O momento mais precioso da vida de uma pessoa é quando ela se sente amada pessoalmente por Deus, num só instante, sem palavras. Isso muda a gente. Você já deve ter ouvido falar que até os 5, 7 anos de idade é formado o caráter de uma pessoa. Que se a pessoa não formar o seu caráter até essa idade, depois ela não muda mais. É verdade se a gente não contar com a presença de Deus na vida da pessoa. Mas não importa se você tem 30, 40, 50 ou 90 anos. Quando Jesus entra no seu coração, o que era torto se endireita, e o que estava perdido se encontra, o que era enfermo é curado, o que era fraco é fortalecido. Tem jeito para nós sim. Talvez alguém olhando para você tenha dito: você não tem jeito, você não muda. Bata no seu peito e diga comigo: tem jeito para mim sim. E eu posso mudar sim. Talvez não pela minha força, mas pela força do Espírito Santo eu posso. Vamos ver quem vai vencer, se é o meu caráter fraco ou se é a força de Deus em mim. Diga para o seu irmão: vamos ver quem vai vencer. Se é o seu caráter fraquinho ou se é a força desse Deus maravilhoso que vai fazer de você essa pessoa que há tanto tempo você tem pedido. A gente fica pesando o nosso relacionamento com Deus pelo merecimento. Sinceramente, nenhum de nós, você mesmo, você que veio para cá, você que eu estou olhando, você que eu estou apontando, em casa inclusive, nenhum de nós, e eu inclusive, viu? Porque quando eu aponto para você, tem um dedo apontando para você, tem 3 apontando para mim. Nenhum de nós merecemos sequer estar aqui na presença de Jesus. Mas nós não estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque Ele pensou em nós, nos quis, nos escolheu e nos trouxe. Jesus pensou particularmente em você para esse encontro. E Ele fez de tudo para você vir. Tanto que em meio até as coisas erradas que aconteceram para boicotar, para sabotar a sua vida, você veio, não veio? Chegou até aqui, não chegou? Ele te trouxe. Ele te quis aqui. E não é porque você merece. É porque independente do que você mereça, Ele te ama. Você tem um Deus apaixonado por você. E se for preciso Ele descer até o inferno para tirar você de lá, Ele vai fazer, porque Ele te ama. Veja, por essa questão de mérito, deixa eu te contar uma história. Havia um filho, como não acontece na família da gente, é só na dos outros que isso acontece. Um filho desses meio torto, folgado, acostumado a viver na mamata. O pai tinha um dinheirinho, o pai tinha dinheirinho bom, o pai tinha fazenda, tinha gado, tinha muitas máquinas para arar a terra. Mas era um pai que amava muito o filho, mas não tinha pulso sobre esse filho, porque o menino era indomável, era muito difícil. O pai era bom, mas o menino era muito difícil. Para segurar o rapaz, o pai ia ter que quebrar o filho, e não podia. Então o pai, com muita dor no coração, conviveu com aquele moço, gastando o dinheiro dele, do pai, nas farras, com bebida, com droga, com prostituta. E o pai ficava muito triste. Mas todo o dinheiro que ele investia no bem do filho, o filho dava um jeito de desviar para a farra. O menino era um irresponsável. O pai, em meio a essa dor, essa tristeza, também estava ficando velho, adoeceu. E qual era a preocupação dele? A preocupação era esse filho único que ele tinha, e para quem ia ficar todo o patrimônio que ele detinha. Ele pensava: meu Deus, esse menino vai se matar com esse dinheiro. Se o pouco que eu dou ele já consegue fazer tanta besteira, com o que vai ficar ele vai se matar.
mas tirar isso dele é injusto, deixar isso para ele vai ser a morte. O pai teve uma ideia, chamou o filho e disse: senta aqui. O menino sentou e disse: eu estou doente e eu sei que eu vou morrer. Então senta aqui que o seu pai não é adivinho, mas eu vou contar para você o seu futuro. Eu estou doente, não vou demorar para morrer, e quando eu morrer, eu te conheço, você vai pegar o dinheiro que eu deixei e vai gastar tudo com as prostitutas, com as bebidas e com os amigos que você acha que são seus amigos, mas não são seus amigos, são amigos do meu dinheiro que você gasta. Quando esse dinheiro acabar, você vai perceber que esses amigos vão começar a te deixar. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai se endividar. E com o endividamento, vai chegar uma hora que você vai precisar vender o nosso gado. Você não vai ter mais gado. E quando não tiver mais gado, você vai vender as nossas máquinas de arar a terra, e você não vai ter mais como trabalhar a terra. Depois você vai vender a nossa terra. Aí o pai apontou para um celeiro, tá vendo? Disse assim: tá vendo aquele celeiro? O filho baixou a cabeça, olhou, ele disse: aquilo lá é a única coisa que você não vai conseguir vender, porque aquilo lá não presta para nada. Está no pior lugar da fazenda, é um pedregulho aquilo lá. Esse celeiro já está velho, aquele pedaço ninguém vai te dar um níquel por ele. Aquilo ali vai ficar para você. Aí o filho olhou para o pai e disse: pai, o senhor está louco? O senhor acha mesmo que... Primeiro, o senhor não vai morrer tão logo. Segundo, eu não vou fazer isso que o senhor está dizendo, pai, porque isso aí é eu me arruinar, eu não vou fazer. O pai segurou firme no braço do filho e disse: meu filho, tomara Deus não aconteça, apesar de eu ter certeza que vai acontecer do jeito que eu estou te falando. Você nunca me obedeceu em vida, então eu vou te pedir um único favor, por todo o bem que eu vou deixar para você. Me prometa, apenas isso, que quando tudo isso acontecer, e eu te conheço, eu sei que quando você perder tudo e você ver os seus amigos te abandonando, você não vai aguentar a dor e você vai pensar em se matar. Eu quero que você me prometa que se você decidir se matar, você vai fazer o que eu vou te mostrar agora. Aí levou ele pelo braço até o celeiro, tinha uma corda pendurada e no final da corda tinha um laço que cabia direitinho uma cabeça. O pai disse: você vai fazer esse meu desejo. Se você decidir se matar, é naquela corda que você vai se enforcar. O filho olhou para o pai indignado: que besteira, pai. Prometa, ou eu não deixo um centavo para você. Jure que você vai fazer o que estou lhe pedindo. Olha, pai, o que o senhor está dizendo é um absurdo, mas eu vou aceitar para a gente terminar com essa conversa. Tudo bem, se eu pensar em me matar, eu não vou escolher outra forma. Eu ponho a cabeça ali e me enforco ali. Tá pronto, tá certo. Eu falei: então tá bom. Não passou 15 dias, o pai faleceu. Já estava sentindo. E o dinheiro durou um tempo. Mais de ano, começou a acabar e os amigos começaram a sair. Aí ele começou a vender o gado, rapaz. A vender discriminadamente. Gados de reprodução, foi vendendo tudo. Acabou o gado. Começou a vender as máquinas com as quais se trabalhava a terra. Ele não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Começou a vender a terra, e a cada coisa que ele ia fazendo, ele ia lembrando do pai. E chegou uma hora que ele não tinha dinheiro para comer, e ele não encontrava um dos amigos de farra disposto a ajudá-lo naquele momento difícil da vida que ele estava enfrentando. O desespero daquele rapaz foi tão grande, porque parente não queria saber dele, amigo ele não encontrava um. A tristeza e o remorso por não ter obedecido ao pai foi tão grande que tornou-se incontrolável aquela vontade de tirar a própria vida. E ele repetiu para si: em vida eu não obedeci o meu pai, pelo menos na morte eu vou fazer a vontade dele. Pegou uma escadinha, subiu, colocou a cabeça por entre o laço, chutou a escada,
e sentiu quando o nó começou a estrangulá-lo no pescoço. E quando ele já não aguentava mais se debater, ele sentiu um baque, como uma pancada nas costas, uma pancada forte, pesada. E quando ele percebeu, esse baque não veio de cima, veio de baixo. Ele tinha caído, ele estava estatelado no chão. A madeira onde a corda estava presa era oca e fraca, e na hora em que ele se enforcou, aquele tronco aparentemente tão forte, era oco, se partiu, e em cima dele, caído no chão, foram caindo também joias preciosas, dinheiro, ações. A grande fortuna do pai não era vista, estava escondida. Tinha muito mais dinheiro enfiado naquele tronco do que ele tinha gastado. E junto caiu por último um bilhetinho. Estava escrito assim: esta é a sua nova chance. Te amo muito, seu pai. O Pai do céu está disposto a dar a você a chance de recuperar todas as riquezas que você gastou na sua vida longe dele. Você que diz: eu não mereço, nem mereço que Deus haja em meu favor, porque tudo que eu fiz na minha vida foi errar e me afastar de Deus. Agora eu estou me convertendo a Ele, mas eu não sou merecedor. Nosso Senhor não está preocupado com o seu merecimento. Inclusive Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer que Ele está disposto a lhe dar uma chance nova, muito maior do que a que você teve até agora. E se você permitir, Ele fará desta vida que você trouxe uma vida novinha em folha. Se um pai até depois de morto é capaz de cuidar assim de um filho ingrato, imagine o que o Pai do céu não é capaz de fazer por você. Ele quer que você sinta no seu coração a ternura e a força do Espírito Santo, que é o amor de Deus derramado sobre você. E por que essa insistência no sentir? Será que sentir é tão importante assim? É importante sim, Senhor, porque a gente tem coração, nós somos seres humanos, nós também somos feitos de sentimento. Verdade ou não é verdade? É ou não é verdade que as coisas que mais te entristeceram na sua vida bateram pesado no seu sentimento? Os grandes problemas que você enfrenta, as grandes amarguras da sua vida, meu irmão, não vem da mente não, vem do coração. O que está fazendo você sofrer são as feridas interiores que você traz dentro de você. Olha como é importante os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nos levam para baixo e os nossos sentimentos nos arremetem para cima. São João diz assim: por tê-lo conhecido, por ter experimentado, nós acreditamos no amor que Deus tem para conosco. Por que São João diz que acredita? Porque ele sentiu, ele experimentou. E se o amor de Deus, se ele consiste numa experiência viva, numa experiência transformadora de amor, então por que a maioria de nós que estamos aqui não experimenta? Por que muitos de nós que estamos aqui nunca sentimos o amor de Deus? O que é preciso fazer para nós também vivermos essa experiência que talvez há muito tempo você procura, você deseja, mas ela não se realiza na sua vida? Eu gostaria de propor para você um meio, um caminho infalível para você experimentar essa graça. Você quer saber? Eu aprendi e vou ensinar para você, porque eu aprendi, fez bem para mim. Veja só, o amor com que Deus nos ama é o mesmo amor que nos capacita a amar a Deus, é o nosso irmão. O mesmo amor. O amor que nós recebemos de Deus é o mesmo amor que nós damos a quem está perto de nós. E assim como na Santíssima Trindade, o amor se volta para Jesus, que é o Filho, mas não para em Jesus, não termina em Jesus, mas através de nosso Senhor Jesus Cristo se estende ao Espírito Santo. O mesmo acontece fora da Santíssima Trindade. O amor de Deus vem até nós, mas não para em nós.
Ele nos envolve, Ele nos atravessa, Ele nos impele para nós amarmos com o mesmo amor. E se Deus nos amou assim, nós também devemos nos amar uns aos outros. O amor de Deus, o batismo no Espírito Santo, faz a gente parar de ficar olhando só para a gente, faz a gente sair de si. Quando a gente quer reter esse amor, guardar para nós, quando a gente não quer passar esse amor adiante, quando a gente deixa de ser um canal do amor de Deus, seria como se a gente quisesse deter um rio. Quando você quer segurar um rio, o que acontece? Vai se tornando um alagamento, vai se tornando um charco, cheio de água parada. Em vez de trazer vida, aquilo passa a trazer doença. Olha a preocupação do nosso Brasil com água parada. Olha quanta gente sofrendo e até morrendo por causa de doença transmitida por mosquito. Mas o mosquito precisa de água parada. Água parada traz doença e traz morte. Amor parado dentro de nós não gera vida, nos adoece. O amor não foi feito para a gente guardar, o amor foi feito para a gente dar. Assim como a chuva cai e não volta ao céu sem ter produzido o fruto, o amor de Deus que cai sobre nós não pode voltar a Deus sem ter fecundado o coração do nosso irmão. E é justamente aqui que se encontra esse meio infalível. Porque no dia em que nós fomos batizados, quem aqui é batizado? Levanta a mão. No dia em que nós fomos batizados, nós ganhamos um coração novo. Só que por não exercitar, coração é um músculo. Músculo que você não exercita, ele atrofia. Como a gente foi se destreinando de amar, esse coração foi se tornando atrofiado, foi se tornando como uma fonte lacrada, da qual não jorra mais. O que a gente faz com esse coração? A mesma coisa que a gente faz quando uma pessoa tem parada cardíaca. Quando uma pessoa tem parada cardíaca, você chama os médicos, eles vêm com aquele desfibrilador e dá um choque no coração, porque tem que fazer o coração voltar a bater na marra. Tem ou não tem? Põe a mão sobre o seu peito. Está sentindo esse coração batendo? Se esse coração não ama mais, nem que seja na marra, ele precisa voltar a amar. Porque quando a gente não ama, acontece algo semelhante na nossa alma ao que acontece a um coração que para de bater. Então é amar, querendo ou não querendo, com vontade ou sem vontade. Talvez você diga assim: Márcio, eu não amo mais a minha família. Então volte a amar, meu amigo. Eu não tenho mais vontade. Arruma, se vira. Eu não amo mais essa mulher. Você não ama porque não ama. Volta a amar que o amor volta. Mas eu não tenho mais desejo. Força esse seu coração a amar, além dos sentimentos, porque amor não é sentimento. Quanta mãe que, se fosse seguir o seu sentimento, pegava o filho pelo pescoço e jogava do penhasco. Mas ela ama. Então mesmo querendo matar, ela cuida, ela ajuda. E quando alguém olha para ela e diz: eu não acredito que você está ajudando esta pessoa que te pisou, que te magoou, que te bateu, ela olha e diz: mas é meu filho. Quando o demônio olha para Deus e diz: eu não acredito que você vai levar essa pessoa lá no centro de evangelização para de novo falar para ela que você a ama. Você já disse isso tantas vezes. Essa pessoa que não te respeita, Deus, esta pessoa que vive a vida como se você não existisse, que blasfema, que xinga, que humilha os outros. E Deus olha para o demônio e responde, diz, olhando para você também, ele diz: mas é meu filho. E Ele vai cuidar de você até o último momento. E se Deus está amando você, mesmo sem você merecer, você não acha que talvez, por Deus, hoje você deveria amar quem não merece? Talvez na sua casa tenha alguém que não mereça o seu amor. Ame sem a pessoa merecer. Márcio, ela não merece, mas você merece amá-la.
Márcio, essa pessoa não merece o meu perdão. E talvez não mereça mesmo. Perdoe mesmo assim, porque na sua casa não é lugar da divisão e da discórdia. Assim como aqui na Canção Nova, quem manda é Deus, porque essa casa é de Deus. Na sua casa o divisor não pode mais mandar, porque a sua casa tem que ser um lugar da presença, do amor e do perdão que vem de Deus. Ninguém pode dizer que recebeu o Espírito Santo, que conheceu o amor de Deus, se este amor não serviu pelo menos uma vez na vida para essa pessoa perdoar uma ofensa, amar um inimigo ou reconciliar-se com seu irmão. Quem quer receber esse amor? Quem quer receber esse Espírito Santo? Então, em nome de Jesus Cristo, fica de pé, se levante e juntamente levante bem alto os seus braços e diga: sou eu esta pessoa, Senhor, que quer receber nesta manhã este amor. É verdade, meu Deus, eu fui me tornando uma pessoa atrofiada, lacrada. Reza junto comigo. Lacrada, de mim já não jorrava mais o amor. Por isso que eu fui me sentindo uma pessoa esquecida, uma pessoa apagada, uma pessoa fria, uma pessoa mal amada. É verdade, meu Deus. Como que eu queria ser amado, se eu já não estava mais amando? Oh meu Deus, como é que eu queria viver a experiência de um amor transformador, se o amor que eu tenho dado é um amor medido, é um amor economizado. Eu estou te pedindo, Senhor, faz o meu coração voltar a amar. Dá-me a graça de, pelo derramamento do Teu Espírito, perdoar essa pessoa que me ofendeu. Já aproveita agora, já começa a perdoar o que aconteceu hoje, essa discussão que você teve hoje. Para que você vai deixar isso estragar o seu dia? Para que você vai ficar evitando a pessoa? Não importa quem está certo, não importa quem está errado. Mais importante do que ter razão é acabar com essa situação. Perdoa. Vai lá nessa pessoa, dá um abraço nela e diz: deixa isso para lá, acabou. Estamos juntos, a gente se gosta, a gente se ama. Vou deixar essa besteira ficar entre nós de jeito nenhum. Abraça essa pessoa. Perdoa. Perdoa esse marido que tem sido para você um espinho na carne. Diga para Jesus: Senhor, é verdade, eu fui escolhendo não amar mais, e a vida ficou tão difícil quando eu parei de amar, meu Deus. Mas hoje, em Teu santo nome, pela força do Espírito Santo, eu estou tomando a decisão de amar novamente. Reza comigo e diga: eu estou tomando a decisão de amar novamente, e de amar com força, com amor que queima. Mas sozinho eu não consigo, meu Deus. Eu preciso que o Senhor venha amar em mim. Ninguém dá o que não tem, eu preciso, eu necessito e suplico essa experiência. Eu estou abrindo a porta do meu coração. Estou dizendo: derrama sobre mim nesta manhã o Teu Espírito Santo, Senhor. Pai amado, que nos deu Jesus Cristo Salvador, e por meio de Jesus derramou o Seu Espírito Santo sobre a face da terra. Eu estou pedindo: derrama sobre mim, a começar em mim, derrama o Seu Espírito Santo sobre mim, sobre a minha família. Jesus, meu Senhor, João Batista disse a seu respeito que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo, pelo amor que o Senhor tem ao Pai. Eu peço agora, Jesus, batiza a mim no Teu Espírito Santo. Quem pede, recebe. Quem não pede, não recebe. Você quer receber, então peça comigo, porque Jesus está entre nós. Diga: Jesus, me dá a graça do Teu Espírito Santo. Eu preciso e quero ser batizado no Teu Espírito Santo. Divino Espírito de Deus, porque o Pai te derramou sobre nós, porque Jesus intercede por nós. Toma conta de mim, enche-me. Respira fundo, bem fundo, e diga: enche-me.
Espírito Santo, toma conta de todo o meu ser. Levanta bem alto os seus braços. Abra suas mãos. Estenda o mais alto que você pode. E diga comigo: manifesta-te em mim, Divino Espírito Santo. E se quiseres, manifesta-te com os teus dons. E dá-me a graça nesta manhã de orar em Ti, Divino Espírito Santo. Dá-me a graça, Senhor, do dom das línguas, do carisma das línguas, da oração em línguas. Eu quero, se é um dom Teu, se é graça Tua, se o Senhor vem socorrer a nossa fraqueza de oração, dá-me, Senhor, esta graça. Solte a sua voz e ore comigo. Xandari alahari alamandari alavari alahari alabara alabara alabara. Ori alamara alashari alamandari alavari alabara 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 alabara.